Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 18 de dezembro, segunda-feira, nós estamos aí às portas do Natal do Senhor e nós estamos lendo o texto aqui de São Mateus que fala da origem de Jesus Cristo. O texto começa dizendo: a origem de Jesus Cristo foi assim. Então, o evangelista São Mateus, ele tem aqui o cuidado, uma vez que o evangelho de São Mateus, ele é escrito basicamente para o povo judeu, então ele tem o cuidado de explicar as coisas com detalhe. Inclusive, ele cita no próprio evangelho dele aqui as profecias messiânicas referente ao Messias, referente a Jesus, aquele que viria. Então, Jesus, ele tem uma origem, ele tem uma origem verdadeiramente aqui nessa terra pelo mistério da encarnação. Então, São Mateus começa a contar. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui é preciso explicar algo. O casamento na época de Jesus, ele era feito em 2 etapas. Não é como nós temos hoje. Os noivos se davam em casamento e cada um continuava na sua casa. Mas eles já eram verdadeiramente marido e mulher. Mas eles não tinham contato, não tinham relações, eles moravam cada um na sua casa, até que, na segunda parte do casamento, quando a casa estava preparada, quando tudo estava preparado, quando tudo já estava resolvido, então havia uma outra cerimônia que o noivo, ele ia até a casa da noiva, como se fosse em comitiva, com aquele cortejo. Então, ali ele pegava a sua esposa, tinha uma festa, mais uma festa, e ele levava ela então para a sua casa. Por isso o texto vai dizer, antes deles viverem juntos. Por quê? Porque a segunda parte do casamento não tinha se realizado ainda. Mas eles eram verdadeiramente já, como disse, comprometidos um com o outro. Aqui já era um casamento legal mesmo, somente que feito de 2 etapas. Então, por isso o texto está dizendo que antes da segunda parte do casamento, ou seja, que fique bem claro isso, antes que José e Maria morassem juntos, e que eles tivessem ter qualquer contato matrimonial, o texto é muito claro, diz que Nossa Senhora, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E aqui é importante que o próprio evangelista São Mateus, ele cita a profecia de Miqueias, dizendo que uma virgem conceberá e dará à luz. Também o profeta Isaías diz isso. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado de, aqui ele cita Isaías, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, o cumprimento de toda a profecia messiânica se cumpre ali, na vida daquela jovem de Nazaré, Maria, uma jovenzinha, e o seu esposo, São José, esse grande homem que é chamado na Bíblia de justo.
E que não só Nossa Senhora recebe a visita do anjo para anunciar, mas também São José recebe a visita do mesmo arcanjo, Gabriel, também visita ele para dizer para ele: olha, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Por quê? Porque essa gravidez, ela aconteceu de maneira sobrenatural. Irmãos, aqui está o cerne da coisa, né? Por isso, a Igreja declara como dogma de fé, né? Como dogma de fé, a virgindade perpétua da Virgem Maria. E aqui, como alguns, né, mais modernos do que teólogos, e gente muito abilolada, e gente de cabeça muito miúda, que quer aqui arrumar um jeitinho para dizer, não, é uma virgindade espiritual. Não se trata disso. O dogma católico se fala de uma virgindade, né, na mais pura literalidade da palavra virgindade. Né? É virgindade mesmo. É rompimento de ímen, a gente poderia dizer assim, né? Para falar de uma maneira mais clara, para que não fique dúvida. Esse é o dogma católico, né? A virgindade perpétua de Nossa Senhora. Virgem antes, durante e depois do parto. Né? Assim é a origem de Jesus Cristo. Então, veja, eu não sei como é que as pessoas não conseguem compreender isso, queridos irmãos, que o nascimento de Jesus não é um nascimento normal, é um nascimento sobrenatural. Desde o momento da concepção de Jesus, tudo já é de maneira sobrenatural. Nada daquilo ali é simplesmente só natural. Não, ali tem a ação. Veja, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. O anjo aparece ao esposo para dizer, olha, não tenha medo de receber Maria na sua casa, de levar ela para sua casa e tomar ela como esposa legítima, mesmo que ela já é sua. E aqui eu gostaria de dizer algo, né? As mesmas palavras que o anjo disse para José, as mesmas palavras que o anjo hoje está querendo dizer para cada um de nós que ouve hoje esse evangelho. Não tenha medo de levar Maria para sua casa. Aqui está o segredo, né? Quando a gente vê que, quando Nossa Senhora visita Isabel, a presença de Maria, ela é carregada do Espírito Santo. Maria leva o Espírito Santo a Isabel, e não só a Isabel, e não só a João, que estava no ventre de Isabel, mas Nossa Senhora, ela é portadora da salvação. Ela carregou dentro de si, gerou dentro de si 9 meses o Salvador da humanidade. Aquele que o texto diz, né? O Emanuel, o Deus conosco. Aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então esse evangelho de hoje, já preparando para o Natal, ele quer nos dizer algumas coisas muito importantes, né? E que nós precisamos colocar isso muito forte dentro do nosso coração. Primeiro, o nascimento de Jesus, desde o momento da concepção e encarnação, é algo sobrenatural, né? Maria não é uma mulher qualquer, né? Não é. Ela foi preparada para isso, para esse momento. Por quê? Porque Jesus não é um nascimento normal. Se Jesus não é um nascimento normal, não é alguém normal, porque, veja, alguém normal somos nós. Nós somos normais, podemos dizer assim, só naturais, né? Antes de ser batizado, nós nascemos naturalmente. Pela união sexual do nosso pai e da nossa mãe, nasce a gente, né? E a partir do momento que nós somos batizados, a gente recebe então a graça e a gente tem a capacidade de viver a vida sobrenatural. Isso é de maneira muito natural. Somos nós que temos uma alma espiritual e uma natureza humana. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele é uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno de Deus, gerado antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é Jesus, é a pessoa, mas ele tem 2 naturezas, coisa que nenhum de nós tem. Ele tem a natureza humana, né, que assumiu no momento da encarnação, e ele tem a natureza divina que sempre teve. Por quê? Porque, como diz o concílio
de tanto o concílio de Nicéia primeiro, em 325, quanto o concílio de Constantinopla, em 381, que de lá veio o credo niceno-constantinopolitano. Lá diz que Jesus ele é consubstancial ao Pai, ou seja, a palavra grega que está ali é homoousios. Jesus é da mesma natureza que o Pai e que o Espírito Santo. Ele é Deus. E porque ele é Deus, né, ele pôde escolher a sua mãe, e ele não escolheu qualquer uma. Maria foi preparada para isso, ela foi preparada para aquele sim generoso. Então o Natal, ele está cercado de tudo isso. E não dá para no Natal excluir Nossa Senhora desse meio. É o nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Cristo, como ele não é filho, né, de chocadeira, veio por aí, não. O nascimento de Cristo envolve uma pessoa. Se o Natal é a festa do nascimento de Cristo, o aniversariante é Jesus, então isso implica também a vida da Virgem Maria, e não só, implica também a vida do varão, o justo José, que está no meio de toda essa história, como nos narra o Evangelho. Então, meus amigos, caberia dizer algo aqui para nós, né? Que nós hoje possamos recorrer à intercessão da Sagrada Família, de José, Maria e do menino Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.